pessoal, nossa aula de hoje é da matéria de História. Vamos estar falando a respeito de 3 povos, fenícios, hebreus e persas. Vamos começar pelos fenícios. Os fenícios, por volta de 1400 a.C., eles começaram a dominar as rotas comerciais. O povo cretense. Os fenícios, eles estavam localizados no território onde hoje é a região do Líbano. A economia. A proximidade com o mar Mediterrâneo proporcionou aos fenícios a possibilidade de comercializar com diversos povos, absorvendo suas culturas e readaptando a realidade fenícia. Entre esses povos estão aí o povo egípcio. Os fenícios eles eram conhecidos como os povos das águas, porque eles usavam muito a parte da navegação para estar levando e trazendo assim as suas mercadorias. Temos aqui, que eles também fundaram várias colônias, próximo aí ao mar. E temos aí algumas que se destacaram, como aí Biblos, e Tiro, referente à sociedade. Nós temos aqui homens, marinheiros e comerciantes, mulheres, produção das mercadorias, As mulheres, elas comercializavam as mercadorias que vinham das indústrias. Isso aí fizeram com que elas conquistassem autonomia, tendo liberdade e uma importância aí na sociedade. Temos aqui o próximo slide, é a religião. Eles eram politeístas. Cada cidade adorava seu próprio deus, que era Baal, ou a deusa, que era Balite. E alguns desses deuses normalmente exigiam que se fizessem sacrifícios humanos. Falando um pouco agora sobre os hebreus. Os hebreus foram os primeiros povos monoteístas da história. Quando falamos em cultura ocidental, não podemos deixar de falar dos hebreus. Haja vista que a nossa tradição judaico-cristã, porque Jesus Cristo era judeu, pertencente à tribo de Judá, que era uma das 12 tribos do povo hebreu. O povo hebreu era um nômade de origem semita, e eles ficavam localizados próximos a Ur, na cidade mesopotâmica. Abraão, o patriarca, recebe o chamado de Deus para levar seu povo à terra prometida, Canaã, que fica próxima à região hoje, atual, de Israel, entre Israel e Palestina. Aqui temos também a respeito da crença, Eles acreditavam em um único Deus, monoteísta. Essa crença forneceu fundamentos religiosos para a formação do cristianismo e do islamismo. O livro sagrado dos hebreus é o Torá, que constitui 5 partes, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também divide-se em 4 períodos, que é o período patriarcas, juízes e reis. No período dos patriarcas, Abraão conduziu o povo hebreu para Canaã, que era aí o povo monoteísta, Não esquecendo que o livro sagrado dos hebreus, o Torá, que é o livro que eles seguiam. Aqui eles migraram para o Egito, devido a uma grande seca, e infelizmente esse povo foi perseguido, feito de escravos. A seca gerava fome e fizeram esse povo, por volta de 1700 a.C., partir para o Egito, que estava sob o domínio dos povos rissos, que depois foram expulsos pelos egípcios, fazendo com que o povo hebreu vivesse um período de sofrimento e de escravidão. Eles foram conduzidos à Palestina, sob o comando de Moisés, Sob a liderança de Moisés, os hebreus iniciaram a sua retirada em direção à Palestina, ou seja, a Canaã, por volta de 1250 a.C. Esse episódio ficou conhecido como Êxodo e durou aproximadamente
40 anos. No caminho, em parada no Monte Sinai, Moisés recebe de Yahvé Jeová a tábua contendo, né, os 10 mandamentos. No livro de Êxodo é narrado por completo a entrega dos 10 mandamentos. E também ainda mostra, fala um pouco como era, né, o comportamento desse povo. O período dos reis, Davi foi o rei mais famoso dos hebreus que derrotou o gigante filisteu Golias. E é bem conhecida essa história, né, sobre o gigante Golias. Ele era filisteu. Como o último juiz Samuel, criou as bases da monarquia, nomeando Saul como o primeiro rei dos hebreus. Aqui é a construção, né, do templo de Jerusalém, edificado por Salomão. Aí a gente pode ver que era muito grande, né? Era um complexo de pátios, salas, altares e objetos rituais sobre o Monte Moriá. Foi construído em Jerusalém o primeiro templo em 957 antes de Cristo. Tem a imagem do Templo de Salomão em Jerusalém. Para colocar em prática os seus planos, o rei Salomão, filho de Davi, exigiu da população pesados impostos, tornando-se um perseguidor implacável dos sonegadores. Aqueles que não queriam pagar os impostos eram perseguidos pelo rei. Aí também tem as 10 tribos, eram 12 tribos, foram divididas. 10 ficaram aí ao norte, né, que era o reino de Israel, e 12 tribos ao sul, que era o reino de Judá. As tribos ao norte era comandada por Jeroboão e a tribo do sul por Roboão. E depois, com a divisão dos reinos, o povo hebreu ficou vulnerável e logo foi levado ao cativeiro por babilônios, que saquearam o templo em Jerusalém e destruíram tudo. O cativeiro durou 42 anos, libertado por Ciro, príncipe da Pérsia. Depois houve o retorno à Palestina e o início da reconstrução das muralhas da cidade. Muralhas do templo e da própria cidade. Mais tarde foram conquistadas novamente pelos greco-macedônios e pelos romanos. O general romano Tito destruiu Jerusalém e os hebreus abandonaram a Palestina. Esse abandono é chamado de diáspora. Aí tem aí o Muro das Lamentações. Em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram novamente Jerusalém. É o templo, né, do qual só restou uma parede, o Muro das Lamentações. Sob o governo do imperador Adriano, os judeus foram expulsos da Palestina e proibidos de retornar àquela região. A este episódio dá-se o nome de diáspora, quer dizer dispersão. Já no século XX, na Europa, os judeus sofreram atrocidades nas mãos dos governos nazistas, que tinham um programa de extermínio desse povo, matando aproximadamente 6 milhões de judeus, que ficou conhecido como Holocausto. Vamos falar também um pouco a respeito do povo persa, um dos maiores impérios da antiguidade. Os persas chegaram à região do atual Irã por volta de 2000 a.C. Essa região foi ocupada por grupo de pastores e agricultores oriundos do sul da atual Rússia. Aí tem outro povo de origem ariana, assim como os persas foram os medos, que se fixaram ao norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram na parte sudeste, próximo ao Golfo Pérsico. Os primeiros habitantes desse planalto dedicam-se ao pastoreio e nos vales férteis desenvolveram o cultivo de cereais, frutas e hortaliças. Aí fala sobre Dario, o primeiro grande administrador. Nele, na época dele, foi criada aí a moeda, né? Ele também fez grandes estradas, comunicações, né, desenvolvidas. Teve também a divisão de província, que é chamada de satápia. Sofreram também a decadência, né, que eram as guerras médicas. Naquela época existia muita guerra, né?
E aí o rei Dario dividiu o Império Persa em 20 províncias, que era denominado de satápias. Estas eram governadas pelos sátrapas, que eram homens de confiança do rei. Entretanto, Dario não confiava plenamente nos sátrapas, por isso mantinha fiscais para observar a sua administração. Como era muito desconfiado, ele tinha ainda inspetores que fiscalizavam os fiscais e os sátrapas. Eles eram os ouvidos e os olhos do rei. Quem o traía era torturado até a morte. Por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, do aprendizado. E tchau, tchau. Até a próxima.